Se o petróleo sobe e o mercado entra em pânico, o seu fundo pode cair mesmo sem ninguém ter dado calote. É a tal da marcação a mercado. Hoje eu vou te mostrar como a marcação a mercado funciona quando os juros sobem e também quando há uma venda geral de ativos, como em um choque geopolítico. E no final, você vai saber diferenciar queda temporária de preço de piora real do investimento. Olá, investidor! Bem-vindo de volta ao nosso canal de Educação Financeira. Para entender esse tema sem complicar, guarde 3 perguntas. Primeira, o que é a marcação a mercado? Segundo, por que ela piora quando os juros sobem ou o mercado vende tudo? E terceira, o que fazer na prática para não tomar uma decisão errada? Se você entender essas 3 perguntas, já muda a forma como você olha para fundos, títulos e quedas de curto prazo. Então, vamos começar pelo básico. Marcação a mercado é o ajuste diário no valor de um ativo pelo preço que o mercado está aceitando pagar hoje. Em outras palavras, mesmo que o papel vá pagar certinho no vencimento, o caminho até lá oscila. É aqui que muita gente erra. A pessoa olha um fundo de renda fixa caindo e pensa, tem alguma coisa errada. Às vezes tem, mas muitas vezes não. Muitas vezes o que houve foi só o mercado exigindo uma taxa maior para carregar aquele ativo. E se a taxa exigida sobe, o preço do papel cai. Guarde essa regra simples. Preço e taxa andam em sentidos opostos. Se o mercado quer mais juros, ele paga menos pelo título, que rende menos do que o novo nível exigido. Daqui a pouco eu vou te mostrar por que isso não acontece só na renda fixa longa. Em momentos de estresse, isso pode atingir quase tudo. Agora, por que isso importa tanto no cenário atual? Quando você tem uma guerra envolvendo Irã, risco sobre petróleo e pressão em rotas importantes de energia, o mercado começa a reprecificar várias coisas ao mesmo tempo. O petróleo sobe, isso pode pressionar a inflação. Se a inflação pode subir, o mercado passa a reduzir a expectativa de queda de juros, ou até a considerar juros mais altos por mais tempo. E quando isso acontece, os títulos pré-fixados indexados à inflação, principalmente os mais longos, sentem. Por quê? Porque eles têm mais sensibilidade ao movimento de juros. Sensibilidade aqui é quanto o preço oscila quando a taxa muda. Se o título está travado numa taxa e o mercado agora exige mais, o preço precisa cair para ajustar essa conta. Não para por aí. Em momentos de medo, não é só uma discussão de juros. Tem também uma discussão de liquidez. Liquidez é a facilidade de vender um ativo sem precisar dar desconto grande. Quando o mercado fica defensivo, muita gente quer vender ao mesmo tempo. E nessa hora, o preço cai não só por conta dos juros, mas também porque falta comprador disposto a pagar. Ou seja, em um choque como esse, você pode ter 2 pancadas juntas. Primeira, a reprecificação de juros. Segunda, a venda generalizada de ativos. E aí, até quem tem uma carteira boa pode ver cota caindo no curto prazo. Agora eu vou te dar 3 exemplos práticos de como isso muda a decisão de carteira. Porque aqui mora o e eu com isso. Primeiro exemplo. Imagina um investidor ter uma reserva de curto prazo e coloca esse dinheiro em um fundo com papéis mais longos, só porque a taxa parecia melhor. Vem um evento como esse, o mercado sobe juros, a cota balança. O erro não foi o fundo cair, o erro foi usar um produto mais sensível para um dinheiro que tinha data e função de curto prazo. Reserva não é lugar para sensibilidade desnecessária. Segundo exemplo. Agora pense um investidor que tem títulos longos, sabe o que comprou e não precisa do dinheiro agora. Nesse caso, a queda de preço pode ser desconfortável, mas não necessariamente muda a tese. Se o emissor continua bom e o investidor consegue carregar, a marcação a mercado é um ruído de percurso, não uma derrota automática. E aqui está um ponto importante. Oscilação não é sinônimo de perda definitiva. Terceiro exemplo. Agora vamos para uma carteira mais completa, com renda fixa, crédito privado, bolsa e ativos globais. Momentos de estresse não cai só o que tem juros. Muitas vezes o mercado vende o que é mais líquido, o que tem mais duration ou o que parece mais arriscado. Então, o investidor olha a carteira e pensa, está tudo dando errado. Nem sempre. Às vezes, o que está acontecendo é uma reprecificação geral de risco. O mercado pede mais retorno para tudo. E quando pede mais retorno, ele baixa o preço de hoje. Primeiro, pare de avaliar fundo ou título só pela foto de um dia ou de uma semana. Você precisa entender a função do ativo na sua carteira. É reserva, é carrego de médio prazo, é aposta tática, proteção, é dolarização, é crédito. Sem entender a função, qualquer oscilação vira motivo para decisão emocional. Segundo, olhe o prazo do seu dinheiro contra o prazo do ativo. Essa é uma das regras mais importantes em alocação.
Se o dinheiro pode ser usado logo, o ativo precisa ter baixa sensibilidade e alta liquidez. Se o dinheiro tem um horizonte mais longo, você pode aceitar mais marcação a mercado no caminho. Terceiro, separe queda por juros de piora de crédito. Queda por juros é quando o mercado exige mais taxa e o preço ajusta. Piora de crédito é quando o mercado passa a desconfiar mais da capacidade de pagamento do emissor. Essas duas coisas parecem iguais na cota, mas não são a mesma coisa. Se o problema é só juros e você tem tempo, a leitura é uma. Se o problema é qualidade do emissor, a leitura é outra. Quarto, não confunda volatilidade com falta de qualidade. Às vezes o ativo é bom, mas está num momento ruim de preço. Às vezes o ativo é ruim e a queda está mostrando isso. A diferença entre uma coisa e outra está na análise, não no susto. E aqui vai um filtro muito prático. Quando você vira um ativo ou fundo caindo, faça 4 perguntas. 1. O que caiu foi o preço ou a qualidade? 2. Eu preciso desse dinheiro agora? 3. O prazo desse ativo combina com o prazo do meu objetivo? 4. Essa queda muda a tese ou só testa a minha tolerância? Se você responder bem essas 4 perguntas, já evita muita decisão ruim. No final das contas, marcação a mercado é só o mercado dizendo quanto pagaria hoje por um fluxo de caixa que vai acontecer no futuro. Quando o mundo fica mais incerto, o mercado exige mais retorno e isso derruba preços, às vezes por juros, às vezes por liquidez e às vezes pelos dois. Resumindo em uma frase, marcação a mercado não é o problema. O problema é estar no ativo errado, com um prazo errado, interpretar mal uma queda temporária. E aqui eu deixo uma pergunta. Quando a sua carteira cai, você consegue diferenciar uma oscilação de preço de uma piora real no seu investimento?